Caridade e seu julgamento. A manhã transcorria e todos os cidadãos foram chamados para saírem do salão da vida, exceto Caridade. Ela ficou só. Isso não era um fardo, porque a sala estava cheia de vários belos livros escritos pelos autores da cidade. Ela estava lendo as segundas crônicas de Afabel, quando o chefe da guarda veio chamá-la. O chefe da guarda disse: Caridade, o seu rei a aguarda. Seu coração disparou de alegria. Ela agora teria o privilégio de contemplar aquele que havia ansiado ver e amava tanto. Ela havia esperado anos por este momento e agora ele havia chegado. O guarda sorriu quando ela se aproximou e eles caminharam juntos até o grande salão. Quando as portas do grande salão se abriram, ela ficou estupefata com a magnificência que contemplou. O seu foco, porém, era o trono diante de Jalim. A esta altura, tudo o que ela podia ver era a sua silhueta. Seus olhos percorreram a audiência dos cidadãos reais de Afabel. Ah, que pessoas excepcionais, pensou ela. Como eu poderia jamais chamá-los de meus contemporâneos? Ela percebeu que todos se curvavam quando ela passava, porque aqueles homens e mulheres suntuosos se curvariam para ela. Eles eram belos e formosos, com suas vestes de glória cada vez mais resplandecente à medida que ela se aproximava do trono. Eles pareciam ser super-homens. Como poderiam pessoas assim se curvar principalmente para ela? Ela reconheceu várias pessoas que conhecia em Endel. Seus sorrisos eram cheios de entusiasmo e amor por ela. Ela queria parar e abraçar cada um, mas sentiu que aquele não era o momento adequado. Ela percebeu a presença de impiedoso e não conseguiu se conter. Ela correu até ele e deu-lhe um grande abraço. Os dois se regozijaram juntos. Depois de seu abraço, o impiedoso curvou-se para ela e disse: Bem-vinda ao seu novo lar. Caridade disse: Por que você está se curvando para mim, impiedoso? Não sou um Deus para ser adorado. O cidadão real respondeu: Há uma diferença entre adoração e honra. Somente o Senhor deve ser adorado, mas, neste reino, honramos aqueles que nos serviram bem em Endel. Honramos também aqueles que governam entre nós. Não entendíamos a importância da honra em Endel. Caridade, você me serviu em Endel. Se não fosse por sua obediência ao rei, eu jamais estaria aqui. Eu habitaria na terra esquecida de Lone. Estou, acima de tudo, em dívida e grato ao rei, mas também estou grato e em dívida com você. Será um prazer para mim servi-la e honrá-la pelo resto de minha vida. Ele prosseguiu: Caridade, meu nome não é mais impiedoso. O senhor Jalim trocou o meu nome neste tribunal para reconciliado. Sou alguém a quem foi demonstrada provavelmente a maior misericórdia por parte do nosso rei. Caridade respondeu: Reconciliado. Que nome magnífico! Querido amigo, não estendi a mão para ajudá-lo em Endel para que você me servisse em troca. Eu o fiz porque o amei e me importei com sua vida e seu destino. Os seus motivos são exatamente a razão pela qual a honrarei e servirei. Você será grandemente recompensada pelo rei. Você trabalhou por amor a Jalim.
Você nunca ajudou ninguém para ganhar o reconhecimento dos seus irmãos ou para receber uma recompensa. Jalim tem prazer naqueles que ajudam as pessoas com o seu amor. Foi tão importante termos capturado o coração dele quando estávamos em Endel, e não apenas a sua visão. Você fez ambas as coisas, querida irmã, e as motivações do seu coração foram transmitidas a mim. Foi por isso que pude estender a mão tão apaixonadamente a tantos na minha última semana em Endel. Agora fui grandemente recompensado pelo meu trabalho, ainda que ele tenha sido breve. Caridade sorriu. Reconciliado, estou tão feliz por você. Eu o servirei pelo resto da minha vida. Caridade, você sempre fala como alguém que viveu em Afabel durante anos, respondeu o reconciliado. Vivemos para servir uns aos outros nesta grande cidade. Na verdade, aqueles dentre nós que são líderes são os maiores servos aqui. Temos a responsabilidade de maior peso. E isto é o nosso prazer. É diferente de como era em Endel. Os líderes aqui não buscam ser servidos, mas se regozijam por lhes serem dadas maiores oportunidades de ministrar. A maior alegria de qualquer cidadão aqui é servir primeiro ao nosso rei, e em segundo lugar aos cidadãos nossos companheiros, principalmente àqueles que nos tocaram em Endel, e finalmente aos cidadãos dos domínios exteriores, acerca dos quais você em breve ficará sabendo. Reconciliado completou. Minha querida irmã, tenho orgulho de você. Vá até o nosso rei. Ele anseia por vê-la e por recompensá-la pelo seu serviço a ele. Com isso, os dois se abraçaram e Caridade uniu-se à guarda e eles prosseguiram rumo ao trono. Caridade diante de Jalim. As feições de Jalim agora estavam claramente visíveis, enquanto Caridade estava a aproximadamente 20 metros do trono. Quando passou pelos governantes, ela nem percebeu que eles se curvaram. Seu olhar estava em Jalim. Ela estava impressionada com seu majestoso esplendor. Ela subiu os degraus e, ao chegar no platô, caiu prostrada diante de seu rei. Jalim desceu e colocou-a de pé. Ele falou-lhe afetuosamente: Caridade, minha querida serva, bem-vinda ao meu reino. Esperei tanto por este momento para encontrá-la pessoalmente. Caridade respondeu: Senhor, fui eu quem ansiou grandemente por este momento. O Senhor é meu rei. Espero agora estar na sua presença pelo resto da minha vida para que eu possa servi-lo mais completamente. Então o rei disse: Venha e tome posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Eu estive faminto e você me alimentou. Tive sede e você me deu de beber. Fui um estranho e você me recebeu em sua casa. Estive nu e você me vestiu. Estive enfermo e você cuidou de mim. Estive na prisão e você me visitou. Caridade perguntou em choque: Quando foi, Senhor, que eu o vi faminto e lhe dei de comer, e com sede lhe dei de beber? Quando foi que eu o vi como um estrangeiro e o recebi em minha casa, ou nu e o vesti? Quando foi que eu o vi enfermo ou na prisão e o visitei? O rei respondeu: Eu lhe digo sempre que você fez isto por um dos menores destes meus irmãos, foi a mim que você o fez. Jalim então mostrou a Caridade como ela havia ministrado imensamente a ele, servindo ao seu povo e obedecendo às suas leis.
Foi feita uma revisão de sua vida, cada palavra, cada ato, cada pensamento e cada motivação de seu coração. Tudo foi revelado. O seu serviço, a sua colaboração para a escola, o amor que ela demonstrava por seus irmãos e a sua recusa em tomar parte das atividades e discussões impróprias ou irresponsáveis, as perseguições que ela sofrera por sua paixão por Jalim, o seu trabalho para servir aos outros através do restaurante, estendendo a mão a almas rebeldes, as horas de lamentação e lágrimas pelos perdidos, as atitudes que ela tomara ao aderir firmemente aos caminhos de Jalim, sendo excluída das atividades sociais por causa de seu zelo por ele, a sua recusa em falar contra seus companheiros ou em participar de fofocas, e a lista era extensa. Caridade ficou chocada ao ver todas as formas pelas quais ela havia afetado e influenciado outras pessoas. Muito do que ela havia feito para trazer glória a Jalim não havia sido conscientemente planejado ou pensado. Ela estava apenas seguindo atentamente a forma de vida ensinada nos escritos antigos. Algumas coisas que ela fez foram queimadas. Estas coisas trouxeram um grande remorso e tristeza à Caridade pelas oportunidades perdidas ou pelos erros que ela havia cometido. No entanto, apenas uma pequena fração das obras de sua vida se perdeu. A recompensa de Caridade. Após a revisão de seus pensamentos, palavras e atos finais, o rei olhou para um subgovernante que estava sentado próximo e perguntou: quantas vidas Caridade influenciou para o meu reino? O governante respondeu: meu senhor, 5.183 pessoas, um pouco mais de 1/6 da população de sua comunidade. Caridade ficou surpresa. Como podem ter sido tantos? Jalim respondeu: lembre-se que nos antigos escritos eu prometi multiplicar a semente que vocês semeiem e aumentar os frutos de sua justiça. Caridade, o meu reino funciona sobre o princípio da multiplicação. Então o rei demonstrou com maiores detalhes como os esforços obedientes de Caridade haviam influenciado as massas, embora ela não fosse uma líder de comunidade. Os efeitos com as ondas que são causadas por uma pedra que é lançada em um lago eram incríveis. Jalim acrescentou: como está escrito, ele, a pessoa benevolente, distribui, dá aos pobres os seus atos de justiça. Bondade e benevolência prosseguirão e permanecerão para sempre. Uma vida submissa a mim resultará em um efeito multiplicador do qual nenhum cidadão está consciente até que ele ou ela compareça perante este tribunal. Por este motivo, muitos não obedeceram nos assuntos menores, porque os achavam insignificantes. No entanto, frequentemente são os assuntos aparentemente insignificantes que produzem a maior colheita neste reino. A chave foi a sua obediência, independentemente das circunstâncias. Então Jalim disse: Caridade, você vê o trono vazio à sua esquerda, que está próximo ao meu? Ela respondeu: sim, meu senhor. Este será o trono onde você se sentará, e você governará comigo pelo resto de sua vida. Caridade estava em total estado de choque. Senhor, não sou digna de governar. Eu era apenas a proprietária de um restaurante. Há tantos aqui que são mais dotados do que eu. Como eu poderia governar com o senhor em um reino tão magnífico? Por favor, dê-me um trabalho que apenas sirva ao senhor e ao seu povo. Jalim respondeu: Egoísta está na parte posterior deste grande salão
e será um jardineiro paisagista nas áreas da nossa cidade que são chamadas de planícies. Ele também servirá aos paisagistas das cidades exteriores escolhidas. Entretanto, você será uma governante por causa do amor que demonstrou para comigo e com o meu povo. A sua perseverança, sua lealdade e humildade lhe garantiram esta honra. Pois você não se lembra das minhas palavras dos escritos antigos? Pois tudo que se exalta será humilhado, classificado abaixo dos outros que serão honrados ou recompensados. O que se humilha tem uma opinião modesta acerca de si mesmo e se comporta de acordo com ela. Será exaltado, será colocado em posição elevada. Você não apenas governará comigo, mas preparei um lar glorioso para você na costa do grande mar, próxima à minha casa no centro real. Sei quanto você ama a água e o som das ondas. Então garanti o seu desejo e o seu prazer. Eu concedo a todos os servos fiéis o desejo de seus corações. Caridade estava sem fala. O rei prosseguiu: você governará 10 distritos da cidade. Há outros 11 governantes juntamente com você, que supervisionam um total de 120 distritos da cidade de Afabel. Você trabalhará próxima a mim juntamente com os outros 77 governantes da nossa cidade que se sentam nesses tronos. Os outros governantes têm autoridade de governo sobre áreas como educação, fabricação, entretenimento, artes e vários outros campos. Os 77 governantes, meu pai e eu somos aqueles que planejamos, projetamos e supervisionamos a vida em Afabel. Você será uma das minhas conselheiras de confiança e um dos elos de ligação entre meus cidadãos e eu. Você não apenas governará comigo nesta cidade, mas assim como os outros 77, você também terá a liderança sobre as cidades do domínio exterior. Eu lhe concedo responsabilidade sobre as 20 cidades do continente de Bengila. Você será a primeira ministra desse continente. Todos aqueles que vivem e lideram ali se reportarão a você. Você se reportará apenas a mim. Enquanto Jali dizia estas palavras à Caridade, despretensioso permanecia ao fundo cheio de alegria por sua colega de classe. Entretanto, isso estava misturado a um certo arrependimento diante do pensamento de como ele havia tido a oportunidade de influenciar milhares de vidas para o reino e não o fez. Ele poderia ter sido um daqueles subgovernantes privilegiados que trabalhariam diretamente com Jali. Ele era grato por ter sido aceito no reino de Afabel, mas reconhecia que havia desperdiçado tempo na sua curta permanência em Endel, e que isto afetaria o resto dos seus 125 anos de vida. O rei disse então ao chefe da guarda: traga-me a coroa do vencedor e o cetro de governo. Quando Jalim recebeu a coroa e o cetro, ele colocou a coroa na cabeça de Caridade. Está feito, exclamou o rei. Você é uma serva de confiança. Você foi fiel e com um pouco que lhe confiei, então será governante sobre 10 distritos e 20 cidades como recompensa. Então o rei entregou-lhe o cetro e disse: você já não será mais chamada Caridade, pois lhe dou um novo nome. Você se chamará Vencedora Estimada, pois eu não avisei antecipadamente a todos os cidadãos de Endel. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre os distritos e as nações. Ele as governará com cetro de ferro,
assim como eu recebi a autoridade de meu pai. Jalim caminhou até a mesa que continha o último pedaço do fruto. Ele o trouxe até Vencedor estimado e disse: minha querida amiga e companheira de governo, você pode comer do fruto da árvore da vida. Enquanto Vencedora estimada comia, experimentou uma poderosa limpeza e purificação, assim como os outros haviam experimentado ao comer deste fruto delicioso. Seus pensamentos transbordaram com um amor ainda maior e o seu desejo de servir se expandiu a uma magnitude que ela jamais conhecera antes. Ela foi limpa de qualquer antiga dor e pensamento obscuro sobre Endel. Todas as coisas se tornaram novas. Ela se sentiu totalmente revitalizada, feliz e cheia de esperança e fé. Ela olhou para Jalim e sorriu. Então, sem saber exatamente porquê, eles riram alegremente juntos. Aquele era o início de um companheirismo eterno. Jalim acompanhou-a até o seu trono e disse: Vencedora estimada, volte-se e veja sua família. Ela voltou-se diante de um aplauso retumbante. Altos sons de alegria e de dança tomaram conta da audiência. Era maior do que o que se havia testemunhado ao se celebrar qualquer outro julgamento. A atmosfera ficou cheia de um exuberante regozijo e celebração. Um sorriso radiante encheu o rosto de Vencedora estimada, e o transbordar de tal amor a impressionava. O seu rei colocou os braços ao seu redor e proclamou com alegria: muito bem, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Assim termina a nossa história do grande rei, dos seus servos e do renomado reino de Afabel. Uma palavra de instrução e precaução. Neste capítulo tivemos um vislumbre de como deverá ser o julgamento dos santos. Não posso deixar de enfatizar o fato de que a glória do tribunal de Cristo será muito maior do que qualquer glória retratada nessa história. No entanto, esta alegoria ilustra muitas das verdades refletidas no reino de Deus. Os detalhes desta história não pretendem estabelecer a verdade, mas sim magnificar e transmitir a verdade. Quando Jesus contava parábolas, podia-se ver os pontos que ele pretendia enfatizar nas histórias e não se tropeçava nos detalhes que não tinham verdadeira importância com relação à verdade que ele estava transmitindo. Deste modo, tentei enfatizar cuidadosamente os pontos importantes da história que possuem relevância para o reino eterno de Cristo. Quando você estiver terminado de ler este livro, você poderá reler a alegoria e provavelmente extrair até mesmo coisas mais profundas dos ensinamentos das Escrituras dos capítulos anteriores e nos próximos.